Salmo de número 146. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Deus eterno, nós nos colocamos diante da tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, iluminação do teu Espírito Santo nesse momento, para que possamos compreender as verdades da Escritura, para que possamos praticar essas verdades, para que possamos guardar a tua amada palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, porque sabemos que sem a tua graça e sem a tua misericórdia, todos os nossos esforços são inúteis. Esteja conosco, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao povo da torre de Anor, que o reino de Sauron para sempre acabou. A torre escura enfim ruiu. Cantai e jubilai, ó povo da torre da guarda, que a vossa vigília não foi em vão, e o portão negro foi quebrado, e o vosso rei já pôde passar em marcha triunfal. Cantai e alegrai-vos, vós todos, filhos do oeste, que o rei há de voltar outra vez, e ele habitará entre vós todos os dias da vossa vida. E a árvore que havia secado será renovada e será plantada nos lugares altos. A cidade será abençoada. Cantai todos, ó povo. E o povo cantou em todos os caminhos da cidade. Essa poesia que eu acabei de ler, meus irmãos, é de um cântico que está na série de livros O Senhor dos Anéis. O seu autor, J.R.R. Tolkien, era um cristão. E ele contava em suas histórias como um ser maligno chamado Sauron havia tomado o poder do lugar chamado Terra-média. E vemos que o verdadeiro rei toma então o seu lugar e assume aquele lugar. Assim como nos livros de Tolkien, o povo de Deus é, em toda a história, convocado a adorar o seu rei verdadeiro com cânticos. Vemos isso do Antigo ao Novo Testamento. Os cânticos, eles são uma expressão verdadeira e sincera do nosso coração. Lembramos, por exemplo, do cântico de Ana, quando ela recebe a notícia que terá o seu filho Samuel. Nós também lembramos dos cânticos de Apocalipse, que falam da vitória do Cordeiro que é digno. Mas há um livro na Escritura que é dedicado exclusivamente aos cânticos, que é o livro dos Salmos. Por isso, nesses dias de retorno aos cultos, nós vemos que esses 5 últimos salmos da Bíblia que falam sobre restauração, falam tão fortemente ao nosso coração. Nós que ficamos afastados da casa do Senhor, nós aqui somos chamados a adorar o Rei que vence os seus adversários e nos convida a cantar louvores ao seu nome. Apesar do livro dos Salmos ele não ter um contexto específico, apesar dele não estar contando uma história específica, apesar dele não ter um autor só, ele nos mostra de maneira íntima o relacionamento de Deus com o mundo, o relacionamento de Deus com seus filhos, o relacionamento de Deus também com os seus adversários. Nós vemos aqui
nos salmos que não apenas Judá e Israel são chamados a louvar ao Senhor, mas o Salmo 117, por exemplo, fala: louvai ao Senhor todos os povos. O Salmo 150 fala: todo ser que respira louve ao Senhor. O Salmo 60 e o Salmo 100 dizem: toda a terra louve ao Senhor. Ou seja, os salmos clamam a consumação do propósito de Deus, do reino de Deus estabelecido plenamente em toda a terra. Toda a base dos salmos, meus irmãos, é estabelecida logo no primeiro e no segundo salmo. O salmo primeiro mostra a lei, a instrução de Deus, a preservação do justo e também a destruição do ímpio. Já o salmo segundo mostra a pessoa do Messias, a pessoa de Cristo, a sua dinastia e a sua habitação permanente. O livro dos salmos é composto por 150 canções do povo de Israel, que são divididos em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 96. E o quinto livro vai do Salmo 107 ao 150. Nessa organização, cada livro conclui com uma doxologia, com um chamado de louvor a Deus. E os últimos 5 salmos são cada um uma doxologia, finalizando cada um dos livros, um para cada livro do Saltério. Esses 5 salmos, os irmãos podem ver que eles começam e terminam com a palavra aleluia, que significa louvado seja o nome do Senhor. Por isso, esses últimos 5 salmos são também chamados de salmos de aleluia. Um estudioso do livro dos Salmos, meus irmãos, chamado Palmer Robertson, ele mostra que há um significado especial na divisão desses 5 livros, que vai para além da mera organização. Ele diz que no primeiro livro nós temos a confrontação, onde o rei ungido de Deus luta contra os seus adversários. No segundo livro nós temos a comunicação, onde Deus se faz conhecido por suas conquistas anteriores e o reino do ungido é inevitável e eterno. Contudo, meus irmãos, no terceiro livro nós temos a devastação, através do qual o povo é punido severamente por seus pecados e a coroa e o trono de Davi são jogados no chão e o povo é levado em cativeiro. No quarto livro nós temos a maturação, o período que o povo de Deus ficou no exílio, e nós sabemos que quando se trata do exílio de Judá, o povo ficou lá por 70 longos anos. E o último livro é a consumação, que é o clímax, que é o ápice de tudo isso, onde o Saltério mostra o reino de Deus finalmente estabelecido. Por isso, o Salmo 146, que é o primeiro salmo da última e pequena coleção, não poderia começar de uma forma diferente, mas como um louvor que mostra o caráter de Deus como sendo um rei. Não somente o rei de uma nação, não somente o rei de um povo, mas o rei do universo. Não apenas um rei que levanta e cai, mas um rei que vive e reina eternamente. Por isso meditaremos hoje, meus irmãos, sobre a adoração ao verdadeiro rei. Em primeiro lugar, nós vemos que o verdadeiro rei é adorado, porque ele é o único que é digno de adoração. É isso que nós vemos no verso 1, no verso 2 e também no verso 10. O verso 1 diz: aleluia, ó minha alma, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. O salmista começa convocando a adorar o Senhor, ele diz aleluia. Contudo, meus irmãos, prestem atenção que é interessante que logo em seguida ele faz uma convocação, mas ele não faz uma convocação aos de fora, ele não faz uma convocação a outras pessoas, ele inicia convocando a sua própria alma. Ele diz: louva minha alma ao Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, louvar a Deus verdadeiramente com a nossa alma distante e fria do Senhor. Nós não podemos convocar outros à adoração se a nossa alma não está primeiramente envolvida. Por isso Cristo disse que seus adoradores o adorariam em espírito
e em verdade. A nossa alma, meus irmãos, ela almeja adorar. Se nós não adoramos ao Deus verdadeiro, as nossas almas se tornam como os ídolos que nós adoramos, secos e sem vida, miseráveis. Como diz o Salmo de número 115, versos 4 a 8, diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, as suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aí vem a maldição que cai sobre os adoradores: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que neles confiam. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se adoramos ao Deus verdadeiro, seremos cheios de vida e de graça. Se adoramos aos ídolos desse mundo, seremos sem vida. Ora, meus irmãos, os descrentes, eles fazem promessas, eles fazem trabalhos, eles fazem barganhas com a sua fé. E homens que se dizem pastores têm pregado um evangelho distorcido, o qual é medido pela quantidade de bênçãos que ele derrama. E eu digo a vocês, meus irmãos, se afastem desses homens. Talvez você pense: mas Tiago, eu fiz o que ele mandou, eu fiz a oração que ele pediu que eu fizesse e funcionou, eu comprei o que ele pediu e funcionou, eu coloquei o punhado de sal no canto da casa, eu coloquei o copo de água em cima da televisão, eu comprei o óleo santo e passei nas coisas da casa e funcionou. Me deixe responder: pessoas em terreiros de Umbanda podem falar que pediram coisas às suas entidades e elas vão dizer: funcionou, eu recebi aquilo que eu pedi. Católicos romanos vão dizer que pediram coisas aos santos e até mesmo a Deus, e vão dizer: alcançaram, e vão dizer que funcionou. A nossa experiência não define aquilo que é verdadeiro. A nossa experiência não define o que é verdade e o que não é. A palavra de Deus define o que é verdade, o que é certo e o que não é. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Se um anjo, ele disse um anjo, se um anjo vier e pregar outra coisa que não seja o evangelho que eu preguei, seja anátema. Talvez você diga: Tiago, mas fulano de tal, eu sei que ele prega o evangelho da prosperidade, eu sei que ele fica enganando as pessoas vendendo objetos mágicos, mas ele fala da questão da ideologia de gênero. Eu sei que ele engana as pessoas, mandando as pessoas depositarem o valor de um aluguel para no final do ano receberem a sua casa própria, mas ele fala sobre a corrupção do nosso país, ele fala contra o PT, ele fala contra as coisas erradas que tem no nosso país. Mas, meu irmão, se como pastor esse homem abre a sua boca para pregar outro evangelho, ele não está pregando Cristo como o Rei verdadeiro. Então pare de ouvir este homem. Ele está pregando um Deus que existe para te servir, para te dar o que você quer, para te dar cura e prosperidade. Este não é o evangelho da cruz, este não é o Rei Jesus Cristo das Escrituras. Como muitas vezes falta a nós e a estes homens dar uma boa olhada, por exemplo, no Salmo 24, que diz logo no primeiro verso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele se contém. E no verso 8 desse mesmo Salmo que diz: quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Diante disso, meus irmãos, nós temos um uso muito precioso, que é o único Rei verdadeiro, que é descrito nas Escrituras, é digno de adoração, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. É aquele que é vivo e que reina eternamente. O salmista,
convoca a sua alma a adorar a Deus e mostra também qual é a extensão deste louvor. Ele diz: enquanto eu viver. E o Senhor reina eternamente. Veja o verso 10 que diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Então, Ele não merece louvor somente quando as bênçãos chegam. Ele não merece louvor somente quando as coisas que eu quero são conquistadas. Ele não merece louvor apenas quando nós estamos saudáveis. Ele não merece louvor apenas quando as nossas despensas estão cheias. Ele não merece louvor apenas quando nós não temos preocupações. Deus deve ser glorificado, louvado e exaltado em toda a extensão da nossa existência. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já ouviram falar no caso do pastor Kleber. Ele era um pastor lá de Recife, um jovem ainda, bastante alto até, que em um determinado momento da sua vida ele contraiu a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, uma doença degenerativa que com o tempo faz com que o seu corpo vá definhando. E em um determinado momento o médico chegou para o pastor Kleber, inclusive ele metrificou alguns salmos belíssimos que tem na internet. O médico chegou para ele e disse assim: pastor, vai ter um determinado momento que a doença vai avançar e o Senhor vai mexer apenas os seus olhos. Não sei se os irmãos já viram em filmes pessoas que se comunicam em um determinado momento dessa doença, piscando, e um teclado capta aquilo e você consegue falar com a pessoa com ela piscando os olhos, porque nenhuma outra parte do corpo da pessoa se mexe. Então ele diz: em um determinado momento você ficará dessa maneira. Então, meus irmãos, aquele pastor olhou para o médico e disse: que eu mexa os meus olhos para a glória de Deus. Que eu mexa os meus olhos para a glória de Deus. Se for tudo isso que eu tenho para louvá-lo, se for tudo isso que nós tivermos para louvá-lo, enquanto nós estivermos vivos, louvemos a Deus. O seu reino não tem fim, por isso somente nele o nosso coração pode descansar, porque a sua bondade e misericórdia são igualmente eternos. Podem existir, por mais que existam ou que já tenham existido bons governantes, nenhum em toda a história pode ser comparado ao nosso Deus. E como aqueles que adoram a Deus são vivificados eternamente, a nossa certeza, meus irmãos, é que esse louvor, ele não cessa aqui. A nossa certeza é que na eternidade o pastor Kleber estará junto conosco, e ele não louvará apenas usando os seus olhos, mas louvará usando sua boca e todo o seu corpo para a glória de Deus. É isso que nos mostra o livro de Apocalipse. Eu quero que os irmãos abram comigo nesse texto, Apocalipse, capítulo 7, que fala do futuro daqueles que adoram o verdadeiro Rei. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso de número 9. Apocalipse 7. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Esse é o louvor que nós entoaremos pelo século dos séculos, meus irmãos. O salmista nos mostra também, em segundo lugar, que os homens são indignos de adoração. Voltando lá para o Salmo 146, é isso que nós vemos no verso 3 e no verso 4, que diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, ou em outras versões, não confieis em governantes. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Já dissemos aqui, meus irmãos, que os homens, os seres humanos, eles têm um coração que é pronto para adorar. Se não adoramos o Criador, nós inevitavelmente
adoramos a criatura. Dentre as figuras humanas, meus irmãos, aqueles que governam são constantemente idolatrados. Nós, infelizmente, temos um país que tem um Estado, que tem um governo que é muito grande, que se mete e que se envolve em muitas coisas, em todos os níveis. Segundo a Escritura, meus irmãos, a função do governo, a função do Estado, a função da política é apenas uma: punir o mal e promover o bem. E vemos com muita clareza que essa área que é primordial é não só ignorada, mas o pior é distorcida, de forma que muitas vezes se pune o bem e se promove o que é mal. Nós vemos aqueles que deveriam ser servos de Deus, como autoridades instituídas, têm muitas vezes tomado para si uma autoridade que é nociva. Mas por outro lado, meus irmãos, nós não somos chamados a sermos revolucionários, a sairmos na rua e quebrarmos as coisas. A palavra de Deus é muito clara quando diz que nós só devemos desobedecer às autoridades quando elas nos proíbem de cumprir a vontade de Deus. Além disso, meus irmãos, uma revolta política vai apenas substituir um ídolo político por outro, gerando assim um ciclo sem fim. Como dissemos na semana passada, quantos imperadores governavam? Quantos tinham exércitos poderosos? Quantos tinham riquezas incalculáveis? Mas todos esses passaram. Quantos poderosos nesse ano fizeram planos de poder, planos de investimento? Então veio essa pandemia e mostrou que seus planos, a sua vontade não é a última palavra. Existem, meus irmãos, bons governantes, obviamente, mas por mais que eles sejam colocados em estátuas, por mais que eles sejam colocados em quadros, o seu espírito sai do corpo e o que resta a eles é pó. Os homens são passageiros e ponto final. Os homens são corruptíveis. Por isso, aqueles que adoram governantes, que adoram o governo, de qualquer natureza que seja, esses perecerão. Pense comigo agora por um minuto. Você decidiu pegar todo o seu dinheiro, vender a maior parte daquilo que você tem, e você quer colocar então as suas economias em um banco. Aí você chega para o gerente desse banco e diz: eu quero depositar tudo isso aqui. Aí o gerente chega para você e diz assim: rapaz, eu vou ser sincero com você, amanhã esse banco vai fechar, vai falir, e você vai perder tudo aquilo que você tem, se você colocar esse dinheiro aqui. Quem, em sã consciência, colocaria o dinheiro nesse banco? Quem colocaria todas as economias num banco que você sabe que vai falir, que vai fechar e que você vai perder tudo? Mas é exatamente isso que nós fazemos quando colocamos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração em homens que são passageiros. Todos eles têm os seus dias contados. Veja, eu não estou dizendo que nós não devemos avaliar a situação do nosso país, da nossa cidade, que nós não devemos votar no candidato que mais se aproxima dos valores cristãos. O que eu estou dizendo é que, em nenhuma hipótese, nós podemos colocar a nossa fé nesses homens como se eles fossem mais do que servos de Deus. E o uso que nós temos aqui, meus irmãos, a solução que o salmista propõe é muito simples e é eficaz. Não devemos confiar nos governantes para a nossa salvação. Não devemos confundir o papel do governo, que é o de cumprir com suas obrigações, porque são mantidos para isso, com benevolência, ao ponto de achar que o governo, o Estado, é necessário para tudo aquilo que nós fazemos. Não, meus irmãos, não é o governo que define as coisas. É Deus quem define as coisas, inclusive qual é o papel do governo. É necessário deixar claro que quando nós estamos falando aqui, não estamos dizendo que é a igreja que define as coisas, que são as denominações que definem as coisas. Nós não estamos falando que são os pastores que definem as coisas, nem os crentes que definem as coisas. Nós estamos falando que é a palavra de Deus que define as coisas. Devemos então orar por nossas autoridades, devemos respeitá-las, devemos honrá-las, como dizem em seus escritos:
os apóstolos Pedro e Paulo, mas não podemos de forma nenhuma adorá-las, colocar nelas a nossa esperança, o nosso coração e a nossa fé. O motivo disso é apresentado em contraste com aquilo que Deus é. Enquanto Deus reina de geração em geração, os homens são passageiros e os seus planos falham. Mas aqueles que adoram ao Senhor, que vive e reina eternamente, estes estão com Cristo nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 6. E o apóstolo Pedro mostra que essa realidade de reinarmos com Cristo é baseado não em nós, mas no ser eterno do próprio Deus que nos regenerou, quando ele diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Não recebemos a semente daquilo que não é permanente, meus irmãos. Recebemos a semente daquilo que é eterno. Por isso, em terceiro lugar, o salmista nos mostra aqui os benefícios da adoração a Deus. Quando falamos, meus queridos, que o Senhor deve ser louvado independentemente do bem que Ele faça, nós não estamos dizendo em hipótese alguma que Ele não faz o bem. Sabemos que a vida cristã é uma vida de renúncia, que é identificada com o sofrimento, que é identificada com a cruz. Contudo, o nosso Deus, Ele não nos deixa desamparados. A nossa crítica é aqueles que veem somente nas coisas materiais a bênção de Deus. Essas coisas são, sem dúvida nenhuma, bênçãos também, mas não se comparam às bênçãos que o nosso Senhor nos dá e que não podem ser roubadas e que não podem ser compradas, porque são imperecíveis. Por isso, mais uma vez, o salmista, ele vai aqui apontar para o caráter de Deus, como sendo o motivo da nossa esperança. Ele nos diz no verso 5 que Ele é o Criador, portanto Ele é poderosíssimo. Mas Ele diz que Ele não é só poderoso, Ele também diz que Ele é fiel. Aqueles que estão em Cristo pertencem a Deus duplamente. Pertencem a Deus porque são suas criaturas e pertencem a Ele porque foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Deixa eu contar uma história que mostra muito bem, ilustra muito bem isso aqui, meus irmãos. Um menino chamado Tom, ele fez um barquinho de madeira. Pintou aquele barco, colocou uma vela ali bem bonitinha e amarrou uma cordinha nele e foi brincar com ele na margem de um rio. E o menino foi andando ali do lado do barquinho, puxando ele no rio. Uma hora, deu um vento muito forte e a corda escapou da mão do menino. O barquinho foi embora e ele foi correndo e não conseguiu pegá-lo. Um homem achou aquele barquinho do menino Tom e aí ele pegou o barquinho e levou para sua loja de brinquedos. Um dia Tom estava passando e viu o barquinho lá, reconheceu. E aí ele entrou na loja e fez assim: moço, esse barquinho é meu. Ele disse: você não tem como provar isso? Esse barco, eu achei ele, se você quiser ele, você vai ter que comprar. E aí Tom, como ele amava muito aquele barquinho, ele pegou o dinheiro e pagou por aquele barquinho. Pegou ele e disse assim: eu fiz você e eu te comprei, você é meu. Da mesma forma, meus irmãos, Deus ele nos fez, Deus ele nos criou, mas o pecado fez separação entre nós e Deus. E mesmo ele tendo nos feito, ele nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho por nós e nos comprou de volta. Ele nos abraça porque Ele nos ama. Ele diz a cada um de nós que somos os seus filhos, Ele diz: eu te fiz e eu te comprei. Eu amo você. Você é meu. Então o salmista, ele vai seguir aqui com a série de ações e benefícios que Deus faz por nós. E nós não esperamos isso simplesmente para o futuro, meus irmãos, pois isso se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Diz o verso 7: o Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Cristo diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Cristo diz: eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim nunca terá fome.
E em Lucas, quando ele lê o texto de Isaías, que diz que ele veio para libertar os cativos, ele diz: esse texto hoje se cumpriu. O verso 8 diz: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Quantos cegos Jesus curou em sua trajetória? Cegos até mesmo de nascença. E ele não só os curava, mas os tirava do inferno. E quantos olhos são abertos todos os dias pela sua palavra? Cristo diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu os aliviarei das cargas da lei, das cargas do mundo, das cargas do diabo. Como a mulher que estava para ser apedrejada por aqueles homens hipócritas, e ele se coloca ali para defendê-la. Como a mãe que perdeu o seu único filho e que era viúva, e Cristo ressuscita aquele menino. Cristo diz: aqueles que o amam guardam os seus mandamentos, ele ama os justos, ele ama a justiça. O nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de obediência e de amor. Diz o verso 9: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Cristo diz que arrebanha todas as suas ovelhas, mesmo aquela que está a esmo, peregrinando fora do aprisco, ele vai lá buscá-la, porque ele é o bom pastor. Cristo, ele nos ampara de tal forma, meus irmãos, que aqueles que crescem sem um pai ou sem uma mãe, o que é muito comum nos nossos dias de famílias desfeitas, Cristo, ele se torna o nosso pai. Cristo se torna a nossa família. Para aquele que perde sua esposa, para aquele que perde seu esposo, Cristo se torna a nossa família. Nele nós encontramos conforto. E o verso 9 ainda diz: porém, transtorna o caminho dos ímpios. Jesus veio e se submeteu ao julgamento dos homens, meus irmãos, em sua primeira vinda. Mas na sua segunda vinda, ele virá para julgar. Ele virá para que os caminhos dos ímpios sejam permanentemente transtornados. O uso que nós temos disso, meus irmãos, é que enquanto temos a certeza de que homens perversos com seus atos de maldade e de corrupção terão não apenas os seus caminhos transtornados, mas serão devidamente punidos, temos também a certeza de que o nosso caminho, este é aplanado. Somente em Cristo nós adoramos o Rei verdadeiro, digno de honra. Quando alguém lhe disser: eu acredito em Deus, mas eu acredito que Jesus foi só um homem que andou sobre a terra. Eu acredito que Jesus foi só um homem com ensinamentos preciosos, mas ele não era Deus. Essa pessoa está falando uma grande mentira. Porque não tem como amar a Deus, não tem como adorar a Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus e homem. Somente em Cristo nós temos todos esses benefícios, os quais nenhuma riqueza pode comprar. Se Cristo é o nosso Rei, nós não precisamos nos desesperar ao ponto de nos corromper, ao ponto de, por exemplo, nesses dias de eleição, vender os nossos votos, ao ponto de barganhar coisas com homens, agindo com pecado, com maldade, com malícia. Lembremos que somos cidadãos brasileiros, que somos cidadãos natalenses, mas acima de tudo, meus irmãos, nós somos cidadãos celestiais. E é no leão da tribo de Judá, o Cordeiro, que temos a certeza de que viveremos, adoraremos e reinaremos eternamente. Assim como o povo da Terra-média, lá da história de Tolkien, foi convocado a cantar louvores ao verdadeiro Rei, nós somos convocados a louvar ao nosso Rei pela eternidade. Eu gostaria então de terminar, meus irmãos, com um texto que nos mostra isso de maneira muito clara. O texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 9 até o verso de número 12. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 até o verso de número 12. Apocalipse 5, verso 9 ao 12. Assim diz a palavra de Deus: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então veja, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, veja, meus irmãos, o louvor: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que possamos ter o nosso coração cheio dessa verdade tão preciosa da adoração ao verdadeiro Rei